Eu fui vítima de uma ameaça infame, covarde, de morte, via e-mail não identificado. Eu gostaria muito de te queimar viva e assistir isso. Um homem pegando fogo na minha frente. Eu gostaria de ver você queimar até os ossos, tacando gasolina e fogo no seu corpo. Nos últimos anos, com o avanço da extrema-direita, tem aumentado o registro de violências por ódios políticos. São crimes praticados por motivações ideológicas, racismo, misoginia, LGBTQIA+fobia e outras discriminações. A maioria desses casos tem políticos eleitos, prefeitos, deputados, vereadores como os principais agressores. Pessoas negras, mulheres, pessoas LGBT vão ter muito mais dificuldade de fazer as suas campanhas, de estar nesses espaços políticos, o que é muito complicado, né, para a democracia, se você quer uma democracia em que todos estejam representados. Enquanto o poder público falha na proteção e na prevenção, iniciativas da sociedade civil se voltam para o problema produzindo dados e acompanhando denúncias. É o caso do programa Sentinela, criado pela ONG Vote LGBT, que usa inteligência artificial para monitorar denúncias de violência política e de gênero contra LGBTs no Brasil. A gente tem o caso de uma deputada eleita que, nos primeiros 6 meses de mandato, teve que mudar de casa 2 vezes, porque expuseram seu endereço nas redes de ódio, né, dos grupos de ódio. A gente tem um caso de 2 parlamentares que foram votar, a Duda Salabete foi votar com colete à prova de balas, a Erika Hilton andava com segurança armada, isso antes de ser eleita, né? Então, não é normal que uma candidatura receba tanta ameaça de morte. Já o Instituto Alziras faz o acompanhamento com recorte de gênero e raça das denúncias. O monitoramento aponta falta de responsabilização dos agressores. A gente teve num conjunto de 175 representações que foram monitoradas desde que a lei foi criada até janeiro de 2024, apenas 12 casos, ou seja, 7%, se converteram em ação penal eleitoral, o que é muito pouco. O que a gente vê é que os casos que avançam na justiça do ponto de vista da sua apuração são os casos onde você tem envolvimento de mulheres com mandatos, né, mulheres parlamentares, principalmente. A gente vê também que são os casos das mulheres brancas. Então, isso nos dá indícios de que as mulheres negras e as mulheres candidatas ainda estão enfrentando uma outra barreira, que é a barreira de acesso à justiça. Nesse cenário hostil, quem informa sobre política também é alvo. Os comunicadores que estão na linha de frente do debate eleitoral ficam mais vulneráveis a cada ciclo. Esse cenário de, durante as eleições, a imprensa ser tratada como inimiga, a imprensa ser atacada, jornalistas e comunicadores serem vítimas de violência, é algo que a gente continua vendo com muita força. Que, de alguma forma, tem diversas candidaturas que reproduzem esse comportamento bélico, esse comportamento hostil contra a imprensa, porque esse é um dos preceitos desse bolsonarismo, seja o bolsonarismo raiz, do Bolsonaro e da família dele, seja desse bolsonarismo que foi se sofisticando, que foi se rebuscando, dado o insucesso desse projeto na última eleição a presidente. Diante de ataques tão constantes à diversidade e à informação qualificada, a democracia se enfraquece e é a sociedade brasileira quem mais perde. A definição do voto ela fica comprometida, ela não é feita da forma que deveria ser. E isso, obviamente, acaba acarretando problemas não só para aquela eleição, não só para aquela cidade, mas quando a gente observa que esse é um cenário que faz parte do Brasil inteiro, de uma forma sistemática, de uma forma histórica, a gente está falando de um problema para a nossa democracia como um todo.